Olá, meus queridos! Mais um encontro, você aí e eu aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Carolina Sodré, sou terapeuta holística, pedagoga, life coach e consteladora familiar. Aqui é um cantinho para te motivar, para cuidar da sua autoestima e da sua autoconfiança. Hoje nós vamos falar de como vencer a procrastinação. O que é procrastinação? E como acabar com essa dor? Meus queridos, fiquem de olho em mim, porque eu estou de olho em vocês. Meus queridos, eu procrastino, você procrastina, nós procrastinamos. Então fica calmo, porque quem que nunca procrastinou um dia na vida, não é mesmo? Meus amados, o que é procrastinação? E aí eu vou começar a falar para vocês a diferença de procrastinar e da preguiça. A preguiça, algo que eu falei muito no vídeo anterior, a gente fica inerte, a preguiça nos para. Já a procrastinação, você adia, você deixa para depois. A procrastinação, você vai empurrando com a barriga e quando vai ver, você não faz. Isso que é procrastinar, deixar para depois. E tem dois tipos, meus queridos, de procrastinação. O primeiro tipo de procrastinar é aquele que sempre deixa para depois e nunca faz. Este ano eu vou estudar para concurso público. Ele fala isso, ele escreve, ele até compra o material para começar a estudar, mas ele não inicia os estudos, tá? E tem aquele procrastinador que é o segundo tipo. Ele inicia o estudo, ele começa a estudar, mas para no meio do caminho, desiste, desanima, fica desencorajado e quando vai ver, não fez nada, simplesmente começou e parou. Isso também é uma forma de procrastinar. Qual procrastinador que você é? Ou que você já foi? De não fazer ou de iniciar e parar? Por que a gente procrastina? Você já parou para pensar sobre isso? Por que eu não estou fazendo esta atividade? Ou por que eu parei essa atividade no meio do caminho? Primeira coisa, assim, tipo do porquê uma pessoa procrastina. Uma pessoa distraída, qualquer coisa chama a atenção dela, né? Ela se propõe a algo, mas algo de fora chama mais atenção. Tipo, ela tem que ler um livro, porque ela tem que fazer uma prova daquele livro. Mas é tanta coisa à volta dela que chama atenção, ela tá lá no quarto, quietinha lendo. Toca a campainha, aquilo já mexe com ela. Pessoa baixa a porta, aquilo também já chama atenção. O telefone toca, né? Ou vibra, né? Porque a pessoa também não deixa tocando, mas deixa vibrando, mas ela fica curiosa. Não, só vou lá dar uma olhadinha. E quando vai ver, a pessoa se distrai tanto e não faz o que tem que fazer, tá? Então tem aí o distraído. Tem o medroso, aquele que tem medo do que vão pensar de mim, né? Se eu quero estudar para o concurso público e se eu não passar, como que vai ser? O que vão achar? Será que vão me achar incapaz? Será que vão me julgar? Tem a questão do medo, insegurança. Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? E a pessoa tem tanta insegurança no próprio taco dela que ela simplesmente fica no será, insegura e não faz. Outro ponto, a pessoa que tem baixa autoestima, ela não confia nela, no seu potencial, que ela dá conta e que ela é capaz, que ela é inteligente, que ela é talentosa. E aí, gente, ela simplesmente não faz, né? Vai empurrando com a barriga ou simplesmente para no meio do caminho. Eu vou dar uma dica para vocês de como a gente eliminar um pouco dessa procrastinação. O que a gente pode fazer para estar eliminando, para estar diminuindo, porque isso, gente, não vai ser uma mágica, vai ser um trabalho, como sempre eu falo aqui nos meus vídeos.
É um trabalho emocional que a gente tem que fazer para conosco mesmo, né? E aí, a pessoa vai se trabalhar. O porquê que eu estou procrastinando? Qual que é o motivo? O meu motivo de procrastinar não é igual ao seu, não é igual ao do seu vizinho, do seu amigo. Todo mundo tem um motivo, consciente ou inconsciente. Muita coisa, meus queridos, é inconsciente. Quando vai ver, nem a gente sabe explicar o porquê aquilo que a gente se prometeu com tanto afinco a gente não fez. Tem hora que a gente vai se perguntar, mas o porquê? Aí vem aquela ressaca moral. Poxa, eu me prometi, eu comprei todo o material didático, eu gastei uma grana, tempo e simplesmente não sentei e não estudei. E aí vem aquela tristeza, aquele desânimo, aquela deprê, se sentindo mal, inferior. E a pessoa própria mesma se julga e se massacra, né? Então, por isso que é importante a gente se cuidar e já agora, nesse iniciozinho de ano, a gente se organizar. Para quê? Para que a gente diminua a procrastinação na nossa vida. Porque, querendo ou não, todo mundo procrastina um pouco. Mas tem procrastinações que afetam diretamente o nosso desempenho profissional, na nossa prosperidade, nas nossas relações interpessoais, na nossa vida sentimental. E aí, quando a gente vai ver, a gente não está se realizando por nós, por uma falta de ação nossa, na nossa vida. E aí a gente tem que ficar atento. O que está acontecendo? O porquê que eu estou procrastinando? O porquê que eu me prometo e não faço? Porque eu me deixo levar pelas distrações ou por esses medos inconscientes. Então, por isso que é bacana quando a gente, vê um assunto e que a gente fala, opa, eu já fiz isso algum dia ou eu faço, a gente parar, ouvir, porque pode ser uma luz para a gente se ajudar, né? Porque o que acontece? Você pode ir no psicólogo, no terapeuta holístico, no coach, né? Mas o mais importante é a sua conscientização de que você precisa de ajuda e precisa sair desse limbo, né? Porque a pessoa fica num limbo, ela começa a patinar, a querer tanto se realizar e não consegue. E o maior inimigo, meus queridos, é a própria pessoa. E a dor é grande, né? Porque quando o inimigo tá fora, a gente fala, é o fulano que tá me atrapalhando, é o ciclano que tá me impedindo de ser feliz, de me realizar. Mas quando a gente se depara que somos nós próprios, que freamos as nossas realizações, dói, né? Machuca. E agora, meus queridos, eu vou colocar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, para ir eliminando, para você se educando e, sabe, deixando essa procrastinação de lado. Quando vai ver, opa, eu tô conseguindo fazer, tá bom? Mas antes, eu vou pedir para vocês, meus queridos, que estão aí gostando deste conteúdo e deste cantinho da nossa energia, que se inscreva, compartilhe e deixe o seu comentário, tá bom? Bom, quais são as dicas para deixar de procrastinar? Primeiro, você tem que saber o que você quer e o porquê que você quer. Porque aí você vai ter mais força de correr atrás com o que você determinou fazer. Guarda aí. Segundo, programar as coisas mais importantes. Coloca no papel o que é importante, sabe? E começa a fazer as atividades, o mais importante, as de menos importância. Começa a qualificar, tá? O que é mais necessário, você já começa fazendo. Mas para você saber, você vai ter que se programar, anotar numa agenda, num caderno aí, mas se programar. É fundamental isso. Outro ponto, eu penso muito assim, que a gente tem que dividir também, as nossas atividades, as nossas metas também. E tem hora que a gente quer fazer tudo numa semana, num mês, né? Então por que não dividir por trimestres? De 3 em 3 meses, sabe como é que é? Eu tenho determinado objetivo. E se colocar, sabe o que? É prazo. Porque quando a gente fala assim, eu tenho um prazo para realizar determinada tarefa, a gente meio que se obriga, né? Mas quando não tem prazo?
do trabalho, seu chefe fala, eu quero que você entregue um relatório para mim, tal hora ou tal dia. O que você faz? Você se esforça, você descabela, mas você vai lá e entrega para ele. Mas como você vai fazer para você? Que você pode deixar para depois. O que você faz? Procrastina, né? Então assim, se você se colocar prazo para você, sabe? Isso vai ajudar muito para que a coisa flua e para que você vá diminuindo essa procrastinação aí. Outra questão, não buscar a perfeição. Meus queridos, ficar buscando a perfeição para realizar determinada tarefa é muito ruim. Eu só vou fazer determinada coisa quando eu estiver preparado, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Meus queridos, é muito importante a gente, é lógico, a gente tem que ter preparo, a gente tem que ter o estudo, o conhecimento, mas a gente tem que começar. Seja o que você precisa fazer, seja o que é necessário para o seu crescimento. Então, não busque a perfeição, tá? Não busque essa perfeição de ser tudo lindo, maravilhoso. Vou dar um exemplo, né? Meu aqui com esse trabalho com vocês. Tem muita coisa que pode e deve ser melhor? Com certeza. Mas se eu ficar pensando, eu vou fazer, eu vou entregar um conteúdo, a coisa, o canal vai fluir, eu vou ficar esperando sempre algo diferente. Não, peraí, eu tenho que ter tal iluminação, eu tenho que ter tal câmera, eu tenho que ter o cenário, eu tenho que ter o microfone e tal, eu tenho que me preparar mais, aí eu vou me encher de defeitos. E aí, eu vou deixar o quê? A minha meta, o meu objetivo profissional para amanhã, para depois, e quando vai ver, eu não vou fazer, tá? Então essa perfeição de querer tudo perfeito para começar a fazer algo, gente, é uma autossabotagem, tá? Você está se autossabotando e se dando desculpas para não fazer. Outra questão, comece a fazer cada coisa no seu momento. Tem hora, né, principalmente nós mulheres, que começa a fazer várias atividades de uma vez. Aí a gente começa a fazer várias coisas. E o que acontece? Se a gente começar a fazer muita coisa, muita, a probabilidade da gente parar no meio do caminho com uma coisa ou outra vai ser imensa. Então o importante, é lógico que a mulher tem essa capacidade, né, de estar ali fazendo a sua comida e estar ensinando o filho, mas o que a gente puder, gente, na medida do possível, fazer, cada momento você fazer uma atividade, né? Por exemplo, você está ali fazendo um projeto, né? Não tem como você estar concentrado no seu projeto e já estar pensando no almoço de amanhã. Concentra no seu projeto. Terminou, você vai pensar no cardápio. O que eu vou fazer de gostoso para amanhã? Entendeu? Então, assim, na medida do possível, né, a gente tem que estar buscando fazer esse tipo de ação premeditada, premeditar mesmo o meu dia, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que vai ser. Quando a gente faz isso, gente, a probabilidade da coisa fluir é imensa, tá? Então a procrastinação a gente vai deixar assim de uma hora para outra? Não. Porém, se a gente primeiro ter consciência dela, do porquê, do tipo de procrastinação, e se educar no nosso dia a dia, tá? Fazendo a sua listinha, dividindo atividades, colocando prioridades, com certeza você vai diminuindo a sua procrastinação. E o que vai acontecer? A sua realização, a sua satisfação para com você mesmo. Meus queridos, não tem nada mais prazeroso do que você se prometer algo e você realizar. E você olhar e falar assim, poxa, que bacana, eu consegui, eu fiz. E aí, meus amados, a gente tem que ter também aquele carinho com a gente, sabe? Tem momentos e tem pessoas que têm um olhar muito crítico e que se enche de defeito, né? Claro que a gente tem que ter aquele olhar de, opa, eu posso melhorar e crescer nesta questão. Mas a gente tem que ser generoso também e nos aplaudir.
Parabéns! Você conseguiu, você fez. E se presentear. Ir em algum lugar que há muito tempo você não vai, comer uma comidinha que tem um tempo que você quer comer e não está comendo. Ah, eu quero ir em determinado restaurante. Se dê o presente, por quê? Porque você está conseguindo se realizar. Porque você está cumprindo o que você se prometeu. Meus amados, meus queridos, não tem coisa mais gratificante do que você estar feliz com você. Então eu recomendo você a fazer isso, a você se cuidar, a você se olhar e a você se disciplinar. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Coloca uma gominha assim, ó, no braço. Quando você vê que você tá indo para procrastinar, você, opa, puxa aquela gominha e fala: não, não, não. Eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos e eu vou cumprir. E quando a gente começa a fazer isso para conosco, pode ter certeza que o sucesso e a realização vai acontecer. Meus queridos, tá gostando aqui do nosso cantinho? Deixe ideias, tá? Dê opiniões, se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, porque é fundamental para o crescimento aqui desse cantinho. Meus queridos, um beijo, um abraço e um queijo para cada um de vocês. E terça-feira você vai estar aí e eu aqui.